Olá, pessoal! Hoje a gente está aqui para deixar uma gravação de final de ano também. A gente falou na segunda-feira, né? O professor Fabiano teve a live que eu estava completamente no escuro e hoje, pela manhã, para variar, a internet resolveu dar aquele ar da graça, né? E eu acabei não fazendo a nossa live da manhã. Mas a gente vai entregar. A gente vem aqui para fazer esse trabalho, colocar para vocês. A gente vai deixar essa gravação no grupo para que todo mundo possa ver. A gente vai subir ela no YouTube também. Se vocês perceberam, a gente está aqui nesse clima natalino, né? E isso já, para começar a nossa live falando da importância disso. Tá? A gente está vivendo hoje num mundo onde as pessoas já não têm mais essa sensação de fraternidade, de união, de carinho, né? E esse momento nos remete para isso, principalmente porque o que é o Natal? O Natal nada mais é do que a celebração do nascimento de Cristo. Sem ele, não faz sentido o Natal, né? Apesar da gente saber que tem todo hoje uma cultura, né, que vem há muito tempo sendo criada, né, de uma cultura comercial. Mas a origem desse Natal é a partir do nascimento e do presente de Deus ao mundo. E também essa cultura do fazer o bem para as pessoas que mais precisam. E o nosso Apontando Caminhos, ele tem esse propósito. Inclusive, para o próximo ano, a gente quer ter uma novidade, a gente quer criar um instituto para que possa ajudar pessoas, principalmente jovens que estão entrando no mercado de trabalho. E isso foi a proposta do Apontando Caminhos lá em 2008, quando ele foi criado como projeto. E para manter essa nossa tradição, a gente quer fazer hoje aqui um trabalho bacana, levar para vocês algo que possa ajudar a quem participou da live, quem não participou da live, a entender um pouquinho sobre as dimensões do ser humano. E a gente trazer um questionamento sobre isso, né? Antes de qualquer coisa, quero agradecer o Fabiano por ter feito brilhantemente a nossa live da segunda-feira, onde eu não pude participar, né, porque eu estava ali como um espectador. E quero agradecer a ele também, porque foi um privilégio eu poder assistir como espectador ou participante daquela live sem ter o compromisso da live. Fez com que eu tivesse o meu aproveitamento talvez ser até maior, né? Ali naquele momento me fez ter um bom aproveitamento a partir daquilo que ele estava trazendo, o conhecimento dele. A gente já tinha falado sobre o assunto, mas ouvir dele falar me trouxe crescimento e me ajudou bastante. Quero te agradecer, Fabiano. Quero passar para ti, então, para que tu dê a tua palavra. Iniciando esse vídeo, saudando a todos, primeiramente, né? E agradecendo por vocês estarem nos acompanhando. E lembrando, né, que segunda-feira é dia da live. Na quinta-feira é a ferramenta para você aplicar aquele conhecimento da live da segunda-feira. E hoje nós vamos relembrar um pouquinho da live de segunda, onde nós vimos as 4 dimensões do ser humano. E a ferramenta que nós vamos propor é uma ferramenta simples, porém profunda. Tá? Nós criamos um questionamento sobre essas 4 dimensões que todos nós, seres humanos, temos. Então, nós precisamos olhar não apenas para o estado atual de cada uma das nossas dimensões, mas temos que olhar como está a harmonia, a interdependência entre elas. Lembra que eu falava lá no final da live? O equilíbrio. Então, o que nós estamos trazendo hoje é uma proposta de reflexão estruturada para cada pilar, pensando em cada pilar. E no final, então, vamos fazer a amarração disso, trazendo a questão como é que está o equilíbrio entre elas, certo? Fabiano, De antemão, eu já vou queria pedir só. que peguem caneta e Isso. papel, peguem material de anotação, 2 minutinhos aí para você pegar esse material e anotar. Não estou com papel e caneta aqui, dá um pause.
Tá? Dá um pause. Isso hoje é vídeo, não é live. Dá um pause, vai lá, busca o material e depois continua aí assistindo. Então vamos lá, cara de pausa. Tá, agora vocês já pegaram, né? Agora já pegaram o papel, já voltaram, deram play de novo e a gente voltou aqui. Fabiano, para a gente começar então, falando sobre isso, né, a importância do equilíbrio. Ele não é uma das dimensões, mas ele é o que faz essas dimensões terem o funcional, serem aquilo da pessoa holística, a pessoa integrada, uma pessoa completa, né? E eu queria que tu falasse primeiro um pouquinho sobre o equilíbrio, depois a gente entrar daí no questionamento, pode ser? Claro. O equilíbrio, por que o equilíbrio? Lembram da nossa. Para quem não assistiu a live, nós vamos compartilhar aí a imagem da mesa, né? Nós compartilhamos a imagem de uma mesa no dia da live, essa mesa representando o ser humano, tá? Essa mesa representando o ser humano. E a mesa com quatro pernas, né? Quatro pés, ou seja, quatro estruturas que a sustentam. Se uma dessas pernas estiver mais curta que as outras, a mesa já começa a balançar. Se uma dessas pernas for retiradas, a mesa vira. Se uma perna, se uma dessas pernas ficar mais alta do que as outras, a mesa vira. Então, o ser humano é a mesma coisa. O ser humano tem que estar com as suas quatro dimensões do mesmo tamanho, equilibradas, ou muito próximo disso, deve estar sempre buscando esse equilíbrio para que ele não se desequilibre e caia, para que ele não vire. E a gente tem exemplo dessas viradas na vida da gente. Desequilibrei minha, minha dimensão física, e um belo dia eu apareço lá com câncer, com um tumor, com uma doença difícil de lidar. Por quê? Porque eu não cuidei dessa dimensão. Ou então, eu não alimento a minha dimensão intelectual. Aí lá pelas tantas eu estou fora do mercado de trabalho porque eu nunca me atualizei. Então a mesa virou. Ou eu ah, só vejo uma das dimensões, meu espiritual, meu espiritual, e esqueci das outras. Me tornei um fanático. Tombei a mesa. Então é a mesma relação. Imaginar essa mesa como se fosse o ser humano, tá? E a gente precisa desse equilíbrio. Imagina assim, eu tenho um instrumento, um contrabaixo, que tem quatro cordas, né? Essas são as quatro cordas de um instrumento musical. Se uma estiver esticada demais, ela estoura, ela arrebenta. Se uma estiver muito frouxa, ela não produz som ou desafina. Se elas não estiverem equilibradas, elas vão produzir uma música desafinada. Como é que está a música da tua vida? Ela está alinhadinha, está afinada, é aquele som agradável de ouvir? Ou a música da tua vida é uma coisa que você não quer nem escutar, que você gostaria até de esquecer? Então, pare e pensa agora. A partir desses questionamentos que nós vamos trazer, qual é a corda do seu instrumento musical, da sua vida? Precisa de um ajuste imediato. Não dá para esperar, para que a música da sua vida volte a tocar de uma forma harmônica, né? Nós estamos agora em época de Natal, eu sempre lembro das harpas, né? Coisa linda ouvir uma harpa, mas se uma corda estiver fora do lugar, é um horror, né? Hum, Fabiano, Então, eu queria oi, trazer um questionamento, começar ele, né? Meio que desafiador, assim. Eu queria fazer uma provocação na minha pergunta, tá? Como é que tu tá tratando o corpo? Como é que as pessoas tratam o seu corpo? Como um templo? Permite a sua experiência do mundo? Ou como um escravo que eu só percebo quando ele reclama de dor ou quando ele está exausto? e ainda às vezes eu sinto a dor, eu sei que eu estou com problema, mas eu vou lá e tomo aquele analgésico só para tapar a dor e continuo tocando, né? Então, É, olha, cuidado, né? Vai é analgesando a tua importante, vida aí. é importante a Oi? gente, é importante a gente frisar aqui,
né? Eu queria frisar para que as pessoas escrevam essas questões, porque elas podem depois voltar e tentar responder ela com mais calma. Mas aqui fica o nosso desafio, o nosso questionamento, né? Como é que você está tratando o seu corpo? Como um templo ou como um escravo? E ainda, vamos complementar um pouco essa pergunta. A sua energia atual é suficiente para realizar os seus sonhos? Ou você está só sobrevivendo ao dia? Tu acorda de manhã disposto, levanta para vencer, ou você se arrasta da cama até o banheiro esperando melhorar? Ou como diz uma amiga minha, eu preciso ficar um tempinho sentada na cama esperando fazer o download do espírito, porque senão o negócio não liga. Diz, olha, se o espírito não está querendo nem baixar no teu corpo, é porque a coisa está feia. Como é que tu está cuidando desse corpo físico? Então esse é o grande ponto, tá? Se eu estou sobrevivendo ao dia a dia ou se eu levanto para vencer, eu levanto motivado. E Eu começo esse dia. na administração, né, a gente estuda a pirâmide de Maslow, né, onde Uhum. fala que o fundamento, a base da pirâmide, né, a parte mais baixa da pirâmide, são o fisiológico, né? Porque pensa um pouquinho, se tu tá com fome, se tu tá com sede, se tu não consegue dormir, tá? Se tu tem algumas outras necessidades básicas e elas não estão sendo atendidas, tu não consegue ter a tua consciência, né, a tua intelectualidade, tu não consegue te conectar na espiritualidade e também o teu emocional fica bagunçado. Então aí mostra a importância da parte física, né, como a base da pirâmide, né, das coisas que a gente faz, das nossas prioridades, né? E, E Fabiano, olha, continuando ô, a. Edson, Oi. só uma coisa para complementar. Olha só como é que é o nosso corpo. Tem gente que consegue ficar até 28 dias sem comer. Claro que chega lá quase como um esqueleto humano. Mas você fica 4, 5 dias sem comer, você já começa a ter, sem se alimentar, começa a ter problema. Você fica 2, 3 dias sem tomar água, você vai ficar doente. Agora você não fica 48 horas sem dormir. Então tem que equilibrar todas essas áreas do teu corpo físico: descanso, alimentação, hidratação, proteção, tá? Mas era isso. Então seguimos adiante. Eu queria agora partir para a dimensão emocional, né? Falar sobre sentimentos, conexões. E a minha provocação é a seguinte: você é o capitão das suas emoções ou o passageiro? À mercê das circunstâncias externas e do comportamento alheio. Ou seja, tu controla as tuas emoções. Tu já buscou treinar um pouco sobre isso? Porque isso é também uma habilidade treinável. Como o físico é treinável, o emocional também é treinável. E todos eles são desenvolvidos através de hábitos. Tá? Inclusive, essa Sim. semana eu ouvi uma coisa fantástica, Fabiano, onde o Jerônimo Temel, né, ele falava sobre a questão de que os teus sonhos, né, eles não, os teus hábitos e o teu comportamento não te levam para os teus sonhos. O teu sonho vai em busca dos teus hábitos e comportamentos. Ou seja, se tu tá com os teus hábitos e comportamentos aqui embaixo, os teus sonhos vão buscar ele. Se os teus hábitos e comportamentos estão aqui em cima, os teus sonhos vão buscar ele. Então, para que tu tenha sucesso, tu precisa ter hábitos e comportamentos que te exaltem, que te coloquem para cima, tá? Isso eu acho fundamental. E aí eu queria passar para ti, para que tu fale sobre o equilíbrio. Olha só, esse negócio da dimensão emocional, quando a gente diz assim, estou à mercê das circunstâncias externas do comportamento e do comportamento alheio. Às vezes eu escuto assim alguém dizendo, né? Eu estava bem, sabe? Mas aí eu encontrei o fulano e ele me disse uma coisa, pá, estragou meu dia. E eu tô errado até agora. Primeiro para e pensa, olha o poder que tu está dando para essa outra pessoa a ponto dela influenciar na tua vida, de estragar o teu dia. Primeira coisa a ser considerada.
Tem um pensador lá da antiguidade que falava, né? O, o homem é a medida de todas as coisas, né? O ser humano é a medida de todas as coisas. Então, se eu sou a medida de todas as coisas têm o tamanho e a importância que eu dou para elas. As coisas têm o tamanho e a importância que eu dou para elas. Então, se alguém me disse alguma coisa e aquilo estragou o meu dia, é porque eu dei muita importância e porque eu dei uma medida muito grande para aquilo. Eu consigo separar aquilo que é meu daquilo que eu absorvo dos outros de fora, a ponto de uma palavra eu vou desequilibrar, desestruturar, desorganizar todo o meu dia. E aí eu vou fazer uma provocação agora também, olha. Você já parou para ter um momento absoluto de silêncio só contigo mesmo? E se você tiver esse momento de silêncio absoluto, você se sente confortável com quem você se tornou emocionalmente? Eu olho para mim e penso, nossa, como eu sou uma pessoa agradável de se conviver? Ou será que nem eu me aguento? E a gente tem dias que a gente tem, né? Todo mundo tem seu dia de cão, todo mundo tem seu dia difícil. Mas quando isso é recorrente a todos os dias, tá na hora de parar para pensar e dar uma equilibrada, sabe? Porque assim como eu não tenho obrigação, os outros também não têm obrigação de me aturar os meus desconfortos e as minhas desorganizações internas, né? E nós acabamos transferindo. E normalmente nós transferimos para quem? Para aqueles que estão mais próximos de nós. Família, amigos, colegas de serviço. Então, pensa, tira um tempo do teu dia para fazer essa conexão contigo mesmo, se reequilibrar. Quer ver se tu tá ou não contente contigo mesmo? Nós somos pessoas do barulho. Nós somos pessoas, somos crias do barulho. Nós chegamos em casa, já vamos ligando um rádio. Antigamente, né, ligava a televisão para ter um barulhinho. Hoje tu nem precisa mais fazer isso, é só deixar os fones grudados dentro do ouvido. O que eu atendo de pessoas, que eu atendo de pessoas no meu consultório com problema de zumbido no ouvido, por quê? Por causa dos tais dos fones. Mas o problema não é o fone. O problema é que eu preciso de um barulho externo para não escutar o meu barulho interior. Eu estou fugindo disso. Então, está na hora da gente parar, pensar um pouquinho e se desafiar. Se escute. E aí, Fabiano, vamos para o nosso terceira dimensão, que isso até é nome de conjunto dá, né? Terceira E dimensão. dava uns baile bom, né? Então vamos lá. Terceira dimensão é a intelectual, né? O conhecimento e a expansão. A provocação que a gente vai trazer aqui, e outra, vocês querem que eu recapitule? Eu vou recapitular no final, mas assim, ó, devem anotar as perguntas desde já. A provocação. A sua mente está sendo alimentada com nutrientes que expandem a sua visão de mundo? Ou está apenas consumindo o açúcar de informações rápidas e irrelevantes? Um comparativo muito interessante com saúde e com a sua inteligência, né? Que tipo de conteúdo tu está consumindo? Ele realmente te leva a ser alguém melhor ou ele só tu está gastando tempo com ele? Tá? Então, e aí, Fabiano? Pois é. O que que são esses nutrientes para a minha dimensão intelectual? São informações fundamentadas, tá? Informações fundamentadas. O que que é o açúcar de informações rápidas? É aquele conhecimento superficial. Nós nos tornamos leitores de títulos. Nós não lemos mais a matéria, tá? Nós nos tornamos leitores de resenha de livro e não mais de livro. E é uma dificuldade muito grande, né? Mas aí tá por conta da nossa ansiedade. Olha aqui, ó, o emocional interferindo aqui no meio intelectual. Nós estamos recebendo um volume muito grande de informações e a gente não está tendo, não está tendo tempo de processar.
mas não adianta você querer ver tudo, você precisa focar em alguma coisa. O grande desafio, né, hoje da internet não é a, as informações, o volume de informações que elas nos trazem, a qualidade das informações. O grande desafio é eu saber separar o que vale a pena, que eu vou te dizer assim, que é 10, 15%, e o que não vale a pena, que é enlatado, assim, que é aquela comida rápida, né? Mas que está carregada de distorções, de nutrientes que não vão fazer a menor diferença, mas vem numa embalagem tão bonita, né? Umas músicas tão legais, e a gente acaba consumindo outras coisas e tudo muito rápido, tudo muito superficial. Nós não nos aprofundamos. Nós estamos perdendo a capacidade de pensar. Eu lembro o seguinte, ó, vou fazer aqui, vou contar uma historinha minha da infância. Nosso parque de diversões era uma oficina que o meu avô tinha de marcenaria. E ele tinha uma oficina em casa porque ele fazia reparos nos móveis, ele fazia, construía cabo para ferramentas, ele fazia uma série de coisas às vezes que a nona precisava lá. Então, a nosso parque de diversões nas férias era a carpintaria do nono. Por quê? Porque a gente pegava um monte de bloco de madeira, de peças, de coisas lá, e dali a gente enxergava antes um brinquedo e construía o brinquedo. Os nossos filhos hoje estão recebendo tudo pronto. Eles não pensam mais. Nós estamos vendo todas as imagens prontas na internet. Nós não criamos mais. E eu estou vendo lá nas crianças. Eu sou do tempo que os avós, os meus pais, minha mãe sentavam conosco e contavam historinha de noite antes de dormir. E aí eu ficava escutando aquelas historinhas e imaginando. Depois eu fui ler nos livros, mas eu lia os livros e imaginava o personagem, imaginava a história. Eu estava desafiando a minha mente a criar um mundo, a criar um personagem, a criar toda aquela história aqui na minha cabeça. Depois vieram os filmes da Disney, aquilo foi uma decepção para mim. Os meus eram muito mais bonitos, eram muito mais legais. E hoje a gente dá pronto para as crianças, e hoje a gente também está consumindo isso pronto. Nós não precisamos mais abstrair, nós não precisamos mais exercitar a nossa mente. Ponto de equilíbrio, tá? Permita-se aprender algo que possa mudar a tua forma de pensar. Alguma coisa que desafie as tuas crenças. Eu vejo isso nas empresas, quando eu e essa, às vezes vamos fazer palestra, vamos ajudar uma empresa que precisa implementar um sistema. A primeira coisa é todo mundo dizer, mas a gente sempre foi assim, por que que agora quer mudar? O problema da mudança é esse, porque a pessoa tem que reaprender, a pessoa tem que se desafiar, a pessoa tem que enfrentar o novo, e para isso precisa pensar, e nós não queremos mais pensar. O nosso mundo de hoje, as pessoas não querem mais pensar. Então, meu amigo, se desafie, alimente o seu mental, alimente o seu intelectual e comece a pensar de novo. Infelizmente, né, Fabiano, nós estamos na era que as pessoas querem mágica, né? Sim. Quando eu faço um processo de coach hoje, vocês acreditam que eu preciso perguntar para a pessoa se ela está disposta a fazer a parte dela e perguntar para ela se ela é consciente de quem que é responsável por realizar as tarefas? Pois é, eu sou obrigado a perguntar. Parecem respostas muito óbvias. Só que as pessoas não estão preparadas. Algumas delas chegam ali e ficam pensando, porque realmente elas achavam que iam chegar ali, eu ia pegar, fazer uma mágica e resolver os problemas. Não é assim que a vida funciona. Eu tenho sim uma metodologia que vai fazer com que a pessoa faça. Porém, quem tem que dar os passos não sou eu. E as pessoas querem isso pronto, né? Outra coisa, né, Fabi, que a gente sempre discutiu, e tu tem essa experiência de sala de aula que traz isso toda hora, né? Que é, hoje nós temos muita e toda a informação, mas a gente não tem conhecimento, profundidade daquilo que a gente faz, né? E ainda, o equilíbrio do intelectual consiste em duas coisas. Uma é o conhecimento, é a informação, e a outra é a sabedoria.
Qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria? Eu posso ter muito conhecimento e não ser uma pessoa sábia. Eu posso ter pouquinho conhecimento, mas ser sábio. Por quê? Porque o conhecimento é o volume de informações que eu tenho. A sabedoria é o quanto e como eu aplico bem esse conhecimento que eu tenho. E quanto mais eu amplio meu conhecimento e mais eu aplico, mais equilíbrio para minha dimensão intelectual. Mas, Fabiano, vamos Vamos em então para frente. uma. Vamos falar agora de uma das dimensões que eu considero aquela que normalmente é a que consegue equilibrar os outros pés da mesa. É aquele que vai dar a sustentação para que as outras dimensões sejam capazes de se equilibrar. É da onde muitas vezes a gente fala muito sobre precisar pôr energia para que aquele pé se equilibre, né? Se eu estou com um pé muito curto, para que ele fique maior e do tamanho dos outros, eu preciso colocar energia nele. E às vezes a gente começa a ter um desequilíbrio. Por quê? Qual é a fonte? Da onde que vem essa energia? Onde que eu vou buscar essa energia para colocar ali naquele pé que eu preciso? Né? E aí eu E, vou fazer a minha pergunta provocativa, né? Antes disso, tá pode bem. falar? Não, eu vou falar depois, né? Porque daí eu amarro aqui. Beleza. Eu já ia Então me vamos lá. antecipar. Quanto ao a dimensão espiritual, que ela não está falando de religião, a gente já frisou bastante isso, né? O Fabiano falava muito bem isso na nossa live de segunda-feira, mas ela está ligada a propósito e à essência da pessoa, né? Então, a minha provocação agora é a seguinte: além das suas posses, o seu cargo, do seu nome, o que que sobra de você se você conectar com algo maior do que o seu próprio ego? Perguntinha chata, não? Né, Fabiano? O que eu ia falar antes, né? Muito chato. O que eu ia falar antes é o seguinte: essa dimensão, ela, além dela ter a sua estrutura própria, né? Ela ainda consegue influenciar nas outras porque ela é unitiva. Ela junta todo mundo e ela dá sentido para todo mundo. Quando a minha dimensão espiritual ela está fragilizada, as outras começam a se desconectar. Tá? É como naquela família, né, que tem alguém que é o esteio da família. Quando o esteio da família começa a balançar, a família começa a se dispersar. Assim também é com as nossas dimensões. Ah, como essa dimensão é unitiva e como ela dá sentido para a vida, né? Eu faço uma brincadeira com os meus alunos na aula de filosofia, quando eu estou falando em autoconhecimento, né? E aí eu tiro um lá, chamo um lá na frente, diz, eu quero te entrevistar, né? Você gostaria que eu possa te entrevistar para os teus colegas te conhecerem melhor? Ah, pode, professor. Então diz, conta para nós quem tu és. Aí ele já começa, eu sou o fulano de tal. Eu disse, não, 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 para. Eu perguntei quem tu és, eu não perguntei o teu nome. Ah, senhor. Ah, eu sou estudante aqui da escola, eu trabalho em tal lugar. Eu disse, não, 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 para tudo. Eu te perguntei quem tu és, eu não te perguntei o que que tu faz. E aí ele, não, eu sou filho do fulano. Tá, para, eu não te perguntei quem são teus pais, eu perguntei quem tu és. E aí eu olho para a pessoa, eu disse, bom, antes que ele me bata, né? Antes que ele se perca aí e me bata, eu vou explicar para vocês. Nós somos esse conjunto de coisas. Eu sou o meu nome, eu sou o meu trabalho, eu sou aquilo que eu desenvolvo. Eu sou a minha genética, né? Minha herança genética dos meus pais, eu sou tudo isso. Mas o que é que conecta todas essas coisas e fazem que eu seja quem eu sou? É sobre isso que nós estamos falando. E se o ponto de equilíbrio é se as tuas ações diárias estão alinhadas com os teus valores mais profundos, beleza, você vai decolar. Agora, se você vive se as tuas ações diárias, aquilo que tu está fazendo não está alinhado com os teus valores, está criando um enfrentamento interno, então você vai
viver num estado de ruído interno, uma gritaria constante contra você mesmo, e você não vai mais querer nem se ouvir. Por isso que a gente foge do silêncio, porque é no silêncio que nós vamos enfrentar essas coisas. Então, Aqui eu essas, queria as minhas frisar, ações diárias, elas estão alinhadas? Oi? eu precisava frisar uma coisa aqui. O estudo da neurociência mostra que o grande problema da pessoa é quando ela vive, tá? Isso tem a psicologia e neurociência, tá? Quando ela vive um personagem, ou seja, ela coloca a energia dela para parecer ser quem ela quer que os outros vejam, tá? Isso é a maior demanda de energia, porque para ela sustentar isso por muito tempo, ela tem que tirar a essência dela. Ela não quer parecer quem ela realmente é, porque ela precisa impressionar. Ela precisa mostrar algo que muitas vezes ela não é, para que ela se sinta aceita. E aí é que tá. O autoconhecimento nos leva a tentar, a viver cada dia mais como a gente realmente é, sem precisar provar nada para ninguém, né? E essa energia que é demandada para ficar fazendo com que esse personagem apareça, ela é insustentável por um longo tempo. Ela, em algum momento, ela vai conflitar e vai acabar trazendo prejuízos físicos, psicológicos. A gente, hoje, a maioria das pessoas que vivem esse personagem, e a internet tem muito a ver com isso. Hoje as pessoas querem. Eu queria saber o seguinte: alguém viu aqui o pneu do carro que furou do cara que estava lá como sendo visualizado, que não sei o quê? Alguém trouxe ali o cano da pia que entupiu aqui ontem, por sinal, eu tive que tirar esgoto fedido lá, sabe como é, né? Não foi postado na internet isso, eu não lembro, né? Então acaba que eu começo a me comparar com o palco da pessoa o tempo todo, né? E não olhar para os bastidores da vida dela, né? Eu não posso comparar o meu bastidor com o palco da vida das pessoas. Senão eu sempre vou achar que eu preciso interpretar um personagem. Eu sempre preciso levar uma coisa bonita. Eu sempre preciso levar uma coisa melhor. E na verdade eu acabo vivendo uma vida de fantasia e não uma vida real. E isso é um dos grandes problemas. E a espiritualidade é o que faz com que a gente vá buscar essa ligação verdadeira do meu eu com o meu eu superior. Chame ele do que quiser. Eu chamo de Deus. Pode chamar de que tu quiser. Energia do universo. Não sei. Buda. Quem tu quiser. Tá? Fabiano. Edson, tem um filósofo chamado Hegel. Tem muita gente que não gosta do hegelianismo, mas Hegel ele escreveu lá a dialética do reconhecimento. O ser humano é um ser que precisa de reconhecimento. E olha que coisa maluca isso que o Edson trouxe a respeito do personagem. Vocês já olharam, já observaram que em toda a família, em grupo lá de escola, em grupo de amigos, tem pessoas que assumem papéis no grupo? Tem o hiper responsável, tem o bobo da corte, tem aquele que é organizador. Então, são vários papéis ali, né? Tem como é que a gente diz assim, aquele que, o próspero, né? As pessoas assumem papéis dentro do grupo. E elas assumem os papéis e vão pelo caminho que elas percebem, olha, se eu assumir esse papel, você aceita. E o mais maluco é o seguinte, eu constatei uma vez, conversando com os pais a respeito de um estudante, olha, teu filho está fazendo isso na escola. Daí ele diz assim, mas eu não consigo ver meu filho assim, porque em casa ele é de um jeito, no grupo da igreja ele não é assim, no grupo tal ele não é assim. Por que que aqui na escola ele está desse jeito? Porque aquele foi o papel que ele assumiu para ser aceito no grupo.
E olha que doido que, dependendo do número de grupos, a gente pode assumir vários papéis diferentes, vários personagens diferentes em cada grupo. Mas qual desses personagens reflete quem eu realmente sou? Então nós precisamos parar para pensar. O que que eu estou mostrando, né, nos grupos em que eu estou frequentando? E como isso está me conectando com quem eu realmente sou, ou eu só estou buscando aprovação e reconhecimento dos outros? Volto a fazer a provocação, não, mas lembrar o ponto de equilíbrio. Tire um tempo para si mesmo, para no silêncio e começa a se ouvir. Quem eu sou realmente no meio de tudo isso? Quem é esse meu eu verdadeiro? E isso vai fazer toda a diferença na busca do equilíbrio para equilibrar as outras dimensões. Não é? Como é que está tocando aí a corda do meu instrumento musical da minha vida? Então, essas são as 4 perguntas, né? As provocações que o Edson trouxe e as dicas que eu dei aí para buscar o ponto de equilíbrio de cada uma dessas dimensões e para que elas possam se equilibrar entre elas. Isso é fundamental para que você possa começar a viver uma vida realmente plena e equilibrada. Edson, vamos então. Aqui eu já me dou por satisfeito nessa ferramenta, então vamos. Eu já começo a me despedir, desejar um bom Natal um bom final de ano a todos aí que, porventura. Temos live segunda-feira? Teu som tá bloqueado. A princípio teremos a live, tá? Caso a Sim, gente tenha algum contratempo, porque sabe como é, né? Final de ano, mas a princípio teremos beleza. sim a live. A gente vai manter a live da segunda-feira, tá? Então eu vou O que deixar para dar não o Feliz Natal na semana que vem. certo, só que o que não vai ter, já garantimos, é a quinta-feira que vem, porque é Natal. É Natal. Então, não vamos, né? Cada um curta com a sua família, né? A gente já está aqui no nosso clima de final de ano, né? Mas lá na live a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso também. A nossa live da próxima segunda-feira, Fabiano, Ah, sobre, tem uma surpresa aí. é, vamos fazer um planejamento muito bonito ali, mas Não vou nem dar fiquem spoiler. prontos, venham, tragam mais pessoas. Olha, eu vou dizer para vocês assim, ó, vale um curso que a gente vai dar ali, dá para fazer um curso só sobre isso, tá? E traga um material para anotação. Outra coisa, vamos repetir então as perguntas para o pessoal que meio que se perdeu no meio da nossa conversa? Vamos lá? E lembrando, se está assistindo um vídeo, você pode pausar e ir anotando, né? É isso aí, tá? Então, as perguntas são: a provocação, que é a primeira, né? Você trata seu corpo como um templo ou como um escravo? Sua energia atual é suficiente para realizar seus sonhos ou você está apenas sobrevivendo o dia? A segunda, a provocação, você é capitão das suas emoções ou um passageiro à mercê das circunstâncias externas e do comportamento alheio? A outra pergunta, em ponto de equilíbrio, é: em um momento de silêncio absoluto, você se sente confortável com quem você se tornou emocionalmente? E a sua dimensão intelectual, a pergunta: sua mente está sendo alimentada com nutrientes que expandem a sua visão? Ou o mundo está apenas consumindo, como se fosse açúcar, de informações rápidas e irrelevantes, né? E quando foi a última vez que você desafiou uma crença sua, permitiu-se aprender algo que mudou a sua forma de pensar? A outra dimensão, que é a espiritual, né? Além das suas posses, do seu cargo e do seu nome, o que sobra de você se conecta com algo maior do que o seu próprio ego? E o ponto de equilíbrio, a pergunta fica: suas ações diárias estão alinhadas com seus valores mais profundos ou você vive em um estado de ruído interno e constante?
né? Como é que você está levando essas dimensões? Né? E como é que você está conseguindo? Está conseguindo equilibrar isso? Sim? Não? Não sei. Então fica esse questionamento, né? Se você quiser, você pode voltar a assistir esse vídeo, a gente vai disponibilizar ele no nosso grupo, né? E fica à vontade. Desde já agradecendo a presença daqueles que viram aqui, se você está vendo aqui, porque você se interessa e você faz parte de um número pequeno de pessoas que pensa além da média, né? Fora da caixa. E nós aqui estamos aqui para ajudar vocês apontando caminhos. Fabiano? Edson, eu quero frisar aqui também que para essas questões não tem pergunta certa, não tem resposta errada, não tem resposta certa. Tem o teu momento de vida. Então seja o mais honesto possível consigo mesmo, tá? Para que a partir disso você possa alavancar a tua virada, né? Não a virada da mesa, mas a tua virada para uma vida de equilíbrio, uma vida plena. Então, permita-se esse momento, desafie-se, tá? E faça esse esse questionamento assim, naquele momento de silêncio, sozinho lá contigo mesmo, naquele momento que sabe que ninguém vai te atrapalhar, naquele lugar que sabe que ninguém vai te atrapalhar, e faça esse exercício, certo? Me despeço também, desejando a todos um bom exercício, um bom conhecimento e encontro consigo mesmo. E vamos que vamos! Vamos que vamos, apontando caminhos, ó. Segunda-feira, lembra nós lá, hein? Até mais, tchau. Tchau!